Finalmente a novela Coutinho vai chegar ao fim. Segundo informações de jornalistas, às 11 da manhã dessa terça o jogador será anunciado. Será? Vamos falar sobre também os novos contratados do Vasco. O novo CEO e CFO. O CFO é o Rafael Viana, já o CEO é o Amodeu, vindo do Curitiba. Também vamos trazer informações sobre Rojas. O jogador está fora da partida contra o Corinthians, inclusive Corinthians, e terá Ramon Dias. Também vamos falar sobre as escolhas da zaga. Sem Rojas e com a volta de Maicon, o Lincoln merece uma chance, hein? Também vamos trazer informações sobre a arbitragem para essa partida. Isso e muito mais, a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentário, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você com a gente. Vamos falar de Vasco, vamos trazer as informações do gigante da colina a partir de agora. Vamos trazer o que interessa ao Vasco. Já te convido a se inscrever se você não é inscrito ainda, dá uma moral pra gente. Mas olha, o Vasco joga contra a equipe do Corinthians nesta quarta-feira. Corinthians que está se acertando com o antigo técnico do Vasco, Ramon Dias. Ele não deve estrear, até por não ter tempo hábil. Segundo, porque ele ainda está registrado com o Vasco. Ele não deve estrear contra o Vasco nesta quarta-feira. O Larúcia deve permanecer. O Rodrigo Garro é uma das ausências do Corinthians para enfrentar o Vasco. Nesse jogo, a gente vai ter aí arbitragem de Rafael Klein, informação que eu retirei do site da CBF. Rafael Klein apita. O árbitro assistente número 1 é o Lúcio Beyerdorf Flo, e o árbitro assistente 2 é o Maurício Coelho Silva Pena. O quarto árbitro será o Marcelo Arruda Ramos. O nosso árbitro de vídeo é o Marco Aurélio Augusto Fazecas, que vem aí estreando, né, fazendo debut na Série A do Campeonato Brasileiro. Então esse é o trio de arbitragem para Corinthians e Vasco às 19 horas. E o Vasco tem desfalques. O Rojas não irá para o jogo devido àquele choque de cabeça que o Rojas teve. Todo mundo viu o choque que o Rojas teve de cabeça com o jogador René. Por isso, o Rojas fica fora e não enfrenta a equipe do Corinthians a priori, o Rojas. Então, fica uma dúvida. O Maicon volta, o Hugo Moura volta para o meio. Mas se eu sou o Rafael Paiva, eu permaneceria com o Lincoln na zaga. Foi muito bem contra a equipe do Internacional, não só pelo gol, mas foi muito seguro. Eu manteria aí o Lincoln, fator de um belo gol contra a equipe do Internacional, após o rebote ali do jogador, do goleiro do Inter, e ele fez o gol. Então, eu manteria o Lincoln. Não sei você, torcedor, mas eu manteria o Lincoln se eu fosse o Rafael Paiva. O Vasco hoje também tem alguns anúncios feitos para o prosseguimento da temporada, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre Coutinho, mas o Vasco hoje fez 2 anúncios. Primeiro, o anúncio do Rafael Viana, que eu já tinha dito aqui para vocês, que seria, né, o CFO, junto com o Gabriel Lima, seria o CEO. Só que teve um embrolho aí, o Gabriel Lima parece que não gostou de ter vazado essa negociação, e o Carlos Amodeu, que fez um belo trabalho no Grêmio, depois saiu após um rebaixamento, foi para o Curitiba, onde não é pessoa grata lá no Curitiba. Os caras fizeram festa hoje, quando descobriram que o Amodeu vem para o Vasco, e o Amodeu assume aí o Gigante da Colina como CEO, informado hoje pelo perfil oficial do Gigante da Colina. Então, Carlos Amodeu será o novo CEO. Rafael Viana, ex-Cruzeiro, assume aí como o novo CFO. Eu tenho uma coisa a dizer. Não é um nome que me agrada, mas desejo todo sucesso do mundo. Eu sempre falo aqui, apesar de não gostar de algumas coisas,
quando chega ao Vasco, eu desejo muito sucesso, porque o trabalho tem que ser muito bom para que a gente não tenha consequências lá na frente. Então, desejo um bom trabalho aí para o Amodeu e que ele consiga desempenhar com maestria o papel de CEO da SAF do Vasco. Ele é um cara aí que pode ajudar também na transição, na recuperação da SAF do Vasco, enfim. A gente deseja aí todo sucesso ao Amodeu e também ao Rafael Viana, que assumiu aí como CFO no lugar da Kátia Santos. O Amodeu assume o lugar que era do Lúcio Barbosa. Desejamos aí todo sucesso do mundo aos dois profissionais que chegam ao Vasco da Gama. E olha, mais uma informação é que o Boca Juniors quer oferecer aí 4,3 milhões de dólares por Palácios. Palácios ainda pertence ao Vasco, o Vasco tem 60% do passe do jogador. E o Boca Juniors insiste aí na contratação de Palácio. O Vasco está de olho, porque o Vasco, como tem 60%, ganha aí 60% desse valor, em torno de 22 milhões aí. Se a negociação se concretizar, Palácios, que foi emprestado ao Vasco pelo Colo-Colo, o Colo-Colo comprou uma parte aí do seu passe pelo Vasco, para o Vasco, não conseguiu comprar outra parte, e vamos ver se essa negociação vai à frente. Falando agora sobre o assunto da noite, o assunto que norteia as discussões dos vascaínos, Felipe Coutinho. Hoje, vamos por partes aqui, né? O Carlos Berbet e o Daniel Moraes trouxeram a informação de que o Coutinho poderia ser anunciado nesta terça-feira às 11 da manhã. Essa informação foi reforçada pela Roberta Barroso, que é jornalista, né, repórter da ESPN, e ainda completou dizendo que no dia 14 o, o Coutinho será apresentado em São Januário, pode ser apresentado em São Januário. Eu sei que o torcedor já está cansado dessa novela, mas tomara que amanhã, às 11 da manhã, se isso acontecer, inclusive a gente vai entrar ao vivo, vou entrar ao vivo para falar disso aí, que aconteça esse anúncio do Vasco por Coutinho. Acho que o momento é bom, o Vasco vem de 2 vitórias seguidas, 3 jogos invictos, o Vasco empatou com o Botafogo, ganhou os 2 últimos jogos, Fortaleza e Internacional, tem um jogo importante contra o Palmeiras, contra o Corinthians, e aquela, acho que é o momento. Se realmente acontecer, a gente vai estar aqui ao vivo, vamos falar. Vai ser uma alegria, porque eu acho que ninguém imaginava que o Coutinho fosse voltar agora ao Vasco. O Coutinho, para quem não sabe, tem 32 anos. Está na flor da idade, tem muito a render. Muito. A gente teve a contratação de Pacto do Payet, mas o Payet já está fazendo seus 37 anos. Mas o Coutinho, 32. No mínimo aí mais uns 4, 5 anos de alto nível. Então, querendo jogar a Copa do Mundo. Então, pode ser um grande nome para o Gigante da Colina, sim. Espero que ele venha bem, que fisicamente ele renda. Então, vamos ver se realmente, nesta terça-feira, às 11 da manhã, a gente terá o anúncio de Felipe Coutinho com o Vasco, segundo informações dos amigos Carlos Bebert e Daniel Moraes da Roberta Barroso. As coisas já se foram sanadas e agora só a documentação do Aston Villa que faltava para que o Vasco anuncie o jogador. Tomara muito, espero muito que isso aconteça. Então é isso, tamo junto, até a próxima. Saudações vascaínas, muito obrigado pela sua audiência e valeu. Se inscreve no canal, dá uma moral pra gente, hein? E valeu, tem análise de Emerson Rodrigues aqui também.